Glória a Deus. Nós acreditamos que o Senhor está neste lugar, amém? E que nele somos mais que vencedores, amém? Então vamos declarar nesta tarde que por ele tudo é possível, amém? Nós podemos fazer tudo quando nós vivemos pela fé. Nós não nos movemos por vista, mas nós movemos por fé, amém? Então vamos confiar naquele que tem todo o poder no céu e na terra e vamos louvar este Deus maravilhoso. Aleluia. Aleluia. Aleluia, nada é impossível. Ora, por ti tudo é possível, tudo posso fazer, pois tu me dás poder. Nada é impossível, por ti meus olhos se abrem, me fizeste livre, eu vivo pela fé. Nada é impossível. Mas tu me dás poder, nada é impossível, por ti meus olhos se abrem, me fizeste livre, eu vivo pela fé, nada é impossível, aleluia. Aleluia. Viver pro meu olhar, não vou viver pro meu sentir. Na verdade, eu sei que estás sempre em mim. Eu sei que podes tudo mudar. Por ti tudo é possível. Poder, nada é impossível, por ti meus olhos se abrem, me fizeste livre, eu vivo pela fé, nada é impossível, aleluia. E vamos declarar mais uma vez, nós não nos vivemos pelo nosso olhar, nem pelo nosso sentir, porque nós sabemos que Ele está connosco em todo o tempo, aleluia, aleluia. Não vou viver pelo meu olhar, não vou viver pelo meu sentir. Na verdade, eu sei que estás sempre em mim. Eu sei que podes tudo mudar. Por ti tudo é possível. Tu me dás poder, nada é impossível, por ti meus olhos se abrem, me fizeste livre, eu vivo pela fé, nada é impossível, aleluia. Vamos declarar, eu creio sim, creio em ti, Jesus, nós cremos nele, diz nesta tarde, creio sim, eu creio em ti, Jesus, aleluia. Creio sim, creio sim, creio sim, creio sim em ti. Creio sim, aleluia. Creio sim em ti. Creio sim, eu creio sim em ti. Tu crês também? Creio sim, aleluia, nós cremos. Creio sim em ti. Por ti tudo é possível, tudo posso fazer, pois tu me dás poder. Nada é impossível, por ti meus olhos se abrem, me fizeste livre, eu vivo pela fé. Nada é impossível.
aleluia. Nada é impossível. Amém? Nós vivemos movidos por fé. Amém? Eu não sei se tu estás aqui, como é que está a tua fé? Se eu perguntasse, olha, naqueles versículos que eu li, aquele homem Jesus dizia, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E aquele homem disse num primeiro rompante, eu creio, Senhor. Eu acredito, eu creio. Mas depois ele pôs mão na sua consciência e ele diz, Senhor, mas ajuda a minha incredulidade. E quando nós às vezes estamos diante de Deus, e muitas vezes nós estamos diante de Deus com o coração apertado, eu acho que todos nós, não é? Todos nós. E precisamos de pedir ao Senhor, Senhor, ajuda a nossa incredulidade, que nós possamos acreditar. O Senhor, Ele tem poder, tem glória, tem graça nas nossas vidas. Vamos, nesta tarde, confiar, amém, naquele que pode todas as coisas. O salmista, ele dizia, eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Mas o nosso socorro vem do Senhor, aleluia, que fez todas as coisas, que é muito maior do que qualquer dificuldade, do que qualquer monte que nós possamos estar a enfrentar. Então, nesta tarde, vamos cantar isto mesmo. Queremos aprender a confiar, amém? Eu não sei como é que está a tua fé, mas que nós possamos aprender a confiar nele de todo o nosso coração, amém? Aleluia. Santo és, Senhor, aleluia. Clamamos o teu nome nesta tarde. Eleva os olhos para os montes, de onde vem o meu socorro, senão da tua forte mão, meu Pai, grande é o teu poder, sentar num alto trono estás, no mundo és tu minha porção, descansarei em ti, confiarei no teu amor, sei que tens o melhor para mim, a tua graça é sem fim, quero aprender a confiar, as tuas promessas são reais, não falharão jamais, quero aprender a confiar em ti. Aleluia, aleluia. E leva os olhos para os montes, de onde vem o meu socorro, senão da tua forte mão, meu Pai, grande é o teu poder, sentar num alto trono estás, no mundo és tu minha porção, descansarei em ti, confiarei no teu amor, sei que tens o melhor para mim, a tua graça é sem fim, quero aprender a confiar, as tuas promessas são reais, não falharão jamais, quero aprender a confiar em ti. Rendemos a nossa vida às tuas mãos, Deus, aleluia, aleluia.
Minha vida entrego em tuas mãos, descansarei na tua provisão. Abba, Pai amado, aleluia. Abba, Pai, Abba, Pai, Abba, Pai. Sei que tens o melhor para mim, a tua graça é sem fim. Quero aprender a confiar. As tuas promessas são reais, não falharão jamais. Quero aprender a confiar. Aleluia. Sei que tens o melhor para mim, a tua graça é sem fim. Quero aprender a confiar. As tuas promessas são reais, não falharão jamais. Quero aprender a confiar em ti. Aleluia. Aleluia. Ajuda-nos, Senhor, a confiar mais em ti. Quão glorioso cristão é pensares na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspis e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver-se a triunfal multidão que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso ver o rio da vida é luz, cujas margens juncadas de lírios são a glória de nosso Jesus. Haverá lá perpétua aurora, pois Deus mesmo a iluminará, e o Cordeiro com sua esposa noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia que a terra encherá de beular, e das harpas a doce harmonia. Ao passar o Jordão se ouvirá, mesmo em dores que levem à morte. Se constante, não voltes atrás. Tua herança, tua eterna sorte é Jesus, o fiel o verás. Se é glorioso pensar nas grandezas, nos prazeres que acodem aqui, qual será desfrutar as riquezas que esperam os salvos ali? Os encantos do mundo não podem ofuscar essa glória do além. Não almejas viver, oh amigo, nessa formosa Jerusalém. Amém. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas.
Evangelho de Lucas, capítulo 17. Episódio bem conhecido de todos nós, a partir do versículo 11. E nesta tarde eu queria falar sobre o poder da gratidão. Amém? Vamos ler a parábola, não é parábola, é um milagre. Peço perdão, é um milagre aconteceu, é real, foi real. Amém? E o Senhor que operou este milagre pode fazer também um milagre em cada um que aqui está. Amém? Porque Ele é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Mas eu queria frisar exatamente a minha meditação nesta tarde sobre o poder da gratidão. Versículo 11. E aconteceu que, indo ele, Jesus, a Jerusalém, passou por meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E ele, Jesus, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu-se aos seus pés, aos pés de Jesus, com o seu rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo ou perguntando, Jesus disse: não foram 10 os limpos? Não foram 10 os curados? E onde estão os 9? E houve quem voltasse para dar glória a Deus. Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E Jesus disse-lhe: levanta-te e vai. A tua fé te salvou. Pai, estamos diante da tua palavra. Nesta tarde, mais uma vez, queremos que tu és o mesmo, Senhor. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Queremos nesta tarde que o Senhor possa falar aos nossos corações, Senhor. Deus, que o Senhor possa nos ensinar, Senhor, o poder da gratidão, para que nós possamos, Senhor, desfrutar de mais e mais daquilo que o Senhor tem para cada um de nós, de toda a tua plenitude, em nome de Jesus. Amém? Então vamos falar sobre, amém, a gratidão. Amém? A gratidão, amém, é no sentido espiritual, amém, é mais do que dizer obrigado Deus. Amém? A gratidão no sentido espiritual, podemos dizer assim, é o reconhecimento que Deus é a fonte de todas as nossas bênçãos. Amém? É um reconhecimento, amém? Como diz Tiago na sua epístola, capítulo 1 e versículo 17, diz que toda a boa dádiva, todo o dom perfeito, amém? Vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação alguma. Amém? É reconhecer, amém, que a bênção que está em nós, ou que nós recebemos, é através de Deus, nada é por acaso, amém? Mas é Deus que está em todas as coisas, amém? O texto que acabamos de ler no Evangelho de Lucas, amém, diz que Jesus curou 10 homens que tinham aquela doença terrível chamada lepra. Amém? Mas infelizmente, ou felizmente, ou infelizmente, né? Felizmente por aquele, infelizmente pelos outros, somente um retornou, somente um voltou para agradecer a Deus. Amém? Então este episódio, na verdade este texto, este milagre, podemos dizer assim, na verdade ele revela que, embora na verdade muito
muitos recebam bênçãos de Deus, são poucos, infelizmente, que voltam para honrar e adorar ao Senhor de coração. Amém? Irmãos, onde nós estaríamos hoje se Deus não tivesse operado e continuado a cuidar de nós? Porque Deus diz o apóstolo Paulo, que o Senhor Jesus é o autor, na verdade que Ele é o autor, o criador de toda a criação, tudo existe por Ele e subsiste por Ele. Amém? Ele cuida da sua criação, Ele está cuidando de cada um de nós, mas quantas vezes nós não somos reconhecidos por aquilo que Ele está fazendo, pelo cuidado, porque Ele diz que sustenta todo o universo, toda a criação. Deus está sustentando, Deus está cuidando e muito mais. Deus está cuidando das nossas vidas. Amém? Diz-nos que este homem era samaritano. Amém? Este homem que voltou, na verdade, ele era samaritano. Este homem não somente recebeu a sua cura física como os outros, mas também recebeu algo mais. Amém? Ele recebeu a plenitude de Deus através da sua ação de se voltar para Jesus, de regressar para Deus. Amém? E esta atitude de gratidão abriu as portas para as maiores bênçãos de Deus. Amém? Quando nós somos gratos, Deus também, na verdade, Ele abre as janelas, as portas, amém? Escancara completamente para abençoar os seus filhinhos. Amém? Então, irmãos, que nós possamos aprender, amém? A ser agradecidos. Amém? Ser grato, ser agradecido é uma decisão pessoal de cada um de nós. É uma atitude, envolve ações e pode ser palavras, que já não é mau, amém? Mas também atitudes, amém? Palavras de gratidão e aqui nós vemos uma expressão tremenda, que é a expressão de adoração, de culto ao Senhor. Nós estamos aqui nesta tarde, sem dúvida, amém? Também para receber de Deus, mas acima de tudo estamos nesta tarde aqui, na verdade, para agradecer a Deus por aquilo que Ele já fez nas nossas vidas. Amém? Sabe, Deus merece o nosso culto. A palavra culto em algumas nações, também na língua inglesa, tem uma conotação muito negativa, né? Mas cultuar, celebrar ao Senhor, amém? É uma coisa tremenda, amém? O Senhor convida todos os povos a celebrarem ao Senhor, amém? Há um convite de todos os povos a reconhecerem que só o Senhor é Deus. Amém? Na sexta-feira, acho que foi na sexta, começou o campeonato nacional. Amém? De futebol. Amém? E lá caminhou aquela camaradagem toda para o estádio. E agora os lagartos, os sportinguistas, né? Aos lampiões, aos dragões e aos lagartos, né? Mas não há problema ser lagarto, amiga. Eu também sou lagarto. Ok, não todos gostosos, lá foi o outro lá, o Ioqueres, foi embora, foi uma fita, foi uma novela de verão, né? E agora já há outra novela aí, será que o Yulman também vai embora? E há ali uma veneração para aquele camarada, aquele finlandês, o que é? Há uma veneração por aquele homem, né? E por outros grandes futebolistas, o Di Maria, do Benfica, foi-se embora, né? Então, e todos os clubes, na verdade, têm as suas vedetas, têm os seus heróis, né? E quando o povo vai ao estádio, começa a gritar o nome deles, a aclamar o nome de pessoas que durante algum tempo têm a sua glória, têm o seu brilhantismo, mas logo acabam mais à frente aqui no esquecimento. Na verdade, as suas forças acabam por se diminuir, acabam de ficar gorduchinhos como o Renato, como é que é? O Ronaldo Fenómeno, né? O Ronaldo, o Super Ronaldo, né? Era um fenómeno, né? Mas acabam por perder, né? A perder, na verdade, as suas qualidades físicas e acabamos por envelhecer. Mas sabe, nós veneramos, nós não somente veneramos, nós adoramos, nós cultuamos um que não muda, um que permanece para sempre, amém, que é o Senhor Jesus Cristo, amém. Glória a Deus. E devemos louvá-lo, devemos adorar, devemos prestar culto ao Senhor, amém. Deus deseja, amém, amém. Deus quer que as nossas vidas, amém, nós possamos aprender
a sermos gratos, amém? No nosso dia a dia. Não somente gratos para com Deus, mas devemos ser gratos também, olha, no nosso dia a dia, na nossa casa, para com os nossos familiares, amém? Devemos ser gratos uns aos outros, devemos ser gratos com os nossos colegas de trabalho, com os nossos patrões, devemos mostrar uma atitude de gratidão para as pessoas que estão à nossa volta, amém? Os nossos familiares, os nossos amigos, amém? E eu quero dizer, irmãos, que a gratidão é uma chave que abre as portas do favor divino, mas também o favor dos homens. Amém? A gratidão abre as portas do favor divino, mas também das pessoas que estão à nossa volta. Amém? Então vamos meditar mais um pouco sobre o impacto de um coração grato, de um coração agradecido. Amém? Vamos resumir, vamos voltar ao texto e lembrar aquilo que tinha acontecido. Não é? Todos nós já ouvimos dos milagres de Jesus. Amém? Um dos grandes milagres de Jesus encontra-se em João, no capítulo 6, que fala da multiplicação dos pães e dos peixes. Amém? Jesus alimentou uma multidão de quantas pessoas? Diz que era só homens, eram 5.000, fora os outros. Mulheres, criançada, estão naquela altura, rebanhos. Cada um tinha um rebanhito, não é? Criança. É uma multidão enorme de gente. Amém? Sabe? E esse grande milagre, não é? Levantou muita fama a Jesus. Amém? Diz lá no capítulo 6 de João, versículo 37, que é verdade que muitos vinham por causa do milagre, muitos tinham vindo por causa que tinham comido pão, né? Mas ele depois acaba de dizer, olha, mesmo que venham com uma intenção simplesmente das coisas desta vida, Jesus disse, o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. E ele diz isto em João 6,37, depois de ver a atitude de pessoas que vinham atrás dele só por causa de interesse, tinham a barriga vazia, tinham necessidade de um familiar, tinham uma necessidade de uma doença, amém? Mas vinham, amém? Aleluia! E diz que todos aqueles que vieram a Jesus, Jesus não mandou ninguém embora. E hoje continua em vigor, amém? Todo aquele que vem a Jesus, Jesus não manda embora de maneira nenhuma, porque Ele nos ama. Porque Ele é misericordioso. Amém? Então, voltando ao texto inicial, em Lucas 17, no verso 12, diz que entrando numa certa aldeia, saíram ao encontro 10 homens leprosos, né? 10 homens leprosos, os quais pararam de longe porque não se podiam aproximar das pessoas sãs, fizeram, né, o distanciamento de segurança, né? Por causa da sua doença tão contagiosa. Mas diz que eles levantaram a sua voz, eles gritaram, dizendo, Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E quando alguém clama por misericórdia ao Senhor, amém, o Senhor não fica indiferente. O Senhor ouve, o Senhor vê, o Senhor socorre. Amém? E Jesus disse, amém? E vem disse, ide. Então vão, mostrai-vos aos sacerdotes, né? E quando alguém era curado da lepra, na verdade, para provar que ele estava são, ele tinha que ser examinado pelos sacerdotes, da verdade, levíticos, judaicos, né? Tinha que ser examinado e depois tinha que ser ungido com azeite, tinha que ser ungido com sangue, todo aquele procedimento, na verdade, para que houvesse um testemunho também público da sua cura. Amém? E quando Jesus disse, vão ter com os sacerdotes, diz que quando eles saíram em fé, em obediência à palavra de Jesus, amém? Diz que ficaram limpos, ficaram curados. Amém? Graças a Deus. A obediência opera o milagre. Amém? Pormos em prática a palavra de Deus, princípios da palavra de Deus, Deus opera milagres. Mas Deus quer fazer mais do que milagres nas nossas vidas. Amém. Irmãos, Deus quer que nós possamos, porque muitas pessoas no momento da aflição têm vindo ao culto, no momento da aflição têm procurado, na verdade, ler a Bíblia e pôr em prática e confessar a palavra de Deus.
E Deus não é indiferente à sua oração, Deus não é indiferente ao seu clamor, Deus não é indiferente à sua súplica. Deus age, Deus opera. Amém. Mas Deus quer fazer mais algo do que trazer-nos cura, ou um livramento, ou um milagre, provisão financeira, monetária, etc, etc, etc. Deus quer ser o Senhor das nossas vidas. Deus quer que nós possamos ser-lhe gratos. Aqueles homens olharam para si e viram sua pele toda cheia de coisinhas, pecados de pele a sair, pecados de carne. De um momento para o outro eles olham e a pele está completamente limpa. Onde é que estão as úlceras? Não tem mais úlceras. Não tem mais aqueles buraquinhos. Não tem mais aquele pus. E seguiram a sua vida. Olá, mulher! Jantar, o que é hoje? Hã? Temos aqui. Muito bem. Olha, temos lentilhas hoje para o jantar. Muito bem. Lentilhas com carne de carneiro, maravilha. Deve ter sido um petisco lá dos judeus. Não é? O outro foi, hoje venho trabalhar, já estou bom. Mas diz que só um voltou para adorar, para agradecer ao Senhor. Irmãos, uma pessoa grata reconhece o milagre e o fazedor dos milagres. Amém? Precisamos conhecer o fazedor dos milagres. Versículo 15 diz, um deles, vendo que estava são, como os outros viram que estavam sãos, olharam para a sua pele e estava limpa, voltou, glorificando a Deus em alta voz e caindo aos seus pés, com o rosto em terra. Isto é uma atitude de adoração, de prostração, dando-lhe graças. E este era samaritano. Amém? Irmãos, glorificar a Deus não era apenas era apenas um ritual religioso. Glorificar a Deus é uma demonstração de gratidão, de fé. Amém? A gratidão deste homem completou o seu testemunho. Amém? Ao regressar para agradecer ao Senhor, agradecer a Jesus pelo seu milagre. Amém? Foi uma declaração pública, de alguma forma, da sua fé no Senhor, da sua gratidão no Senhor. Um testemunho. Amém? A gratidão é uma forma, amém, de adoração. Como diz lá, Salmo 69:30, louvai o nome de Deus com cânticos, engrandecei-o com ações de graças. Gratidão é ações de graças. Rendei graças ao Senhor. Manifestem gratidão ao Senhor. Amém? Façam culto ao Senhor. Amém? Este homem, este samaritano, caiu aos seus pés. Este homem prostrou-se aos pés de Jesus. Amém? Com o seu rosto em terra, rendendo ações de graças e adoração ao Senhor, que merece toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Paulo fala aos Filipenses, no capítulo 2, exatamente isso, que um dia, ao nome de Jesus, diante de Jesus, todos irão se dobrar os seus joelhos, se prostrar diante dele. Amém? No céu, na terra e debaixo da terra, e declarar que Jesus é o Senhor. Amém? Então é bom que nós possamos já começar a declarar que Jesus é o Senhor das nossas vidas. É bom que nós possamos já declarar, amém, que Ele é Deus digno de toda a honra, toda a glória e de todo o louvor. Amém? Então, quando desenvolvemos um estilo de vida, amém, de gratidão, de adoração, amém, irmãos, deixamos de ser simplesmente pedintes, amém? Aqueles homens vieram simplesmente para pedir, amém? Vieram para pedir, tinham uma necessidade, amém? Vamos deixar de ser pedintes, tipo mendigos, para passarmos, amém? Irmãos, a ser adoradores, amém? Porque os pedintes só vêm na hora da aflição, os pedintes, na verdade, os mendigos só vêm na hora do aperto, mas Deus não quer que nós sejamos mendigos, amém? Deus diz que Ele agora quer nos tornar seus filhos e diz que
nós que não éramos povo, Deus agora nos faz povo seu. Quando aceitamos e reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, passamos a ser filhos de Deus. E diz que nós agora, diz que um dia nós iremos reinar com Cristo. Nós que não éramos povo, mas Ele agora diz que Ele nos elegeu, amém? E nos tornou, na verdade, seus filhos. E um dia iremos reinar com Ele. O que é que significa? Que Ele nos honrará, que iremos ser, na verdade, amém? Já estamos, podemos dizer assim, já somos herdeiros do reino, amém? Somos príncipes e iremos reinar com o Senhor, amém? Que nós possamos, na verdade, ser verdadeiros adoradores, porque quando nós rendemos a nossa vida ao Senhor, nós passamos a experimentar uma transformação duradoura. A Bíblia diz que aquele que vem a Cristo, aquele que permanece em Cristo, quem está em Cristo, torna-se uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se faz novo. Deus é um Deus de novas oportunidades. Deus torna todas as coisas novas. Amém? Possas render a tua vida completamente a Jesus. Amém? Quando nos tornarmos adoradores, amém? Sabe que quando nós adoramos ao Senhor, a nossa fé é também fortalecida. Amém? Diz lá o apóstolo Paulo, escrevendo lá na carta aos Romanos, no capítulo 4, verso 20, a experiência de Abraão. Amém? Deus tinha chamado Abraão, Deus tinha feito várias promessas a Abraão, e diz que no momento de dificuldade, diz que no momento em que a sua mente começou num turbilhão de dúvidas, ele agarrou-se à palavra de Deus, ele agarrou-se às declarações de Deus a seu respeito, e ele diz lá claramente, Paulo, e não duvidou da promessa de Deus. Não duvides da promessa, não duvides do Senhor que está por detrás da promessa, porque Deus não é um homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus promete, Deus faz, Deus cumpre as suas promessas todas, porque Ele não é homem, Ele é Deus e Ele vela pela sua palavra para cumprir. Amém? Que possas crer como aqueles homens, na verdade, em princípio vieram, mas alguns se esqueceram, ficaram simplesmente pela introdução. Amém? Alguns ficam somente pela introdução da sua vida com Cristo e depois volta tudo ao mesmo. Mas Deus quer nos levar numa caminhada, porque Cristo é a porta, Ele é o caminho e importa seguir esta caminhada até o fim. Aquele que perseverar, aquele que permanecer, aquele que ir até o fim será salvo. Nós precisamos permanecer em Jesus, porque coisas maiores, coisas grandes Ele tem para nós. Amém? Mais do que uma simples cura, que já não é coisa pouca, mas Ele tem muito mais para cada um de nós. Abraão agarrou-se à palavra, diz que e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Ele não deixou que a incredulidade que veio muitas vezes nós somos avassalados por incredulidade, diz lá em Romanos 4, 26, né? Não duvidou por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Amém? Aleluia! E quando nós damos glória a Deus, quando nós glorificamos a Deus, não é dizer glória a Deus como uma palavra mágica, não, é dar glória a Deus mesmo, é adorar mesmo ao Senhor. Deus quer que nós possamos ser adoradores. Diz que o Pai está à procura de pessoas que adorem em espírito e em verdade. Amém? É este tipo de pessoas que Deus quer engrandecer. Deus quer fazer mais do que um milagre ou dois da tua vida. Deus quer te levar à sua plenitude. Deus tem coisas grandes para cada um que aqui está. Amém? Deus, não te contentes, na verdade com a grama. Deus tem muito mais para ti. Não fiques feliz simplesmente pela raiz das coisas. Deixa desenvolver. Amém? Aquilo que Deus tem na tua vida é algo grande. Aquilo que Deus tem para a tua família é algo grande. Amém? Nós temos que ter uma atitude de louvor, de adoração continuamente. Por isso, a cada domingo, por isso, a cada quinta-feira, nós viemos aqui adorar a Deus. Nós viemos aqui à sua presença. Nós nos juntamos para buscar ao Senhor. Amém? E quando nós o buscamos, nós o encontramos. Ele fica feliz. Ele fica alegre. Na verdade, porque nós reconhecemos que tudo vem dEle. Tudo vem dEle, as boas dádivas vêm dEle. Então nós não vemos somente a pedir, vemos agradecer. E na medida que nós somos gratos, Ele dá-nos muito mais. É assim, e vai crescendo. Aleluia. Amém?
Então somos convidados a louvar o Senhor. Amém? Louvar o Senhor é isso mesmo, é dar glória a Deus, como Abraão, por aquilo que Ele é, como disse a Joana há pouco. Amém? É glorificar a Deus, é adorá-lo por aquilo que Ele é. Amém? Por aquilo que Ele é, e Ele é todo-poderoso. Amém? É glorificar por aquilo que Ele fez, crendo também que Ele irá fazer, porque Ele não perdeu o poder. Amém? Jesus deu a sua vida por nós. E já foi alguma coisa tão grande na cruz do Calvário que Ele fez por cada um de nós. Jesus pagou um alto preço, derramou o seu sangue pelos nossos pecados. Amém? Na verdade, deu-nos a salvação, deu-nos o perdão dos pecados. Amém? Então somos convidados a ser adoradores, a glorificá-lo por aquilo que Ele já fez por nós. E aquilo que Ele já fez por ti e por mim não é coisa pouca. Ele deu a sua própria vida. Jesus, na verdade, amou-nos até ao fim. E disse no final, quando caiu a última gota de sangue sobre aquela terra amaldiçoada, e Deus purificou esta terra através do sangue do seu Filho Jesus Cristo, Ele disse, está consumada, a obra está feita. Nos teus braços entrega o meu espírito. Amém? E sabe, Ele entregou-se nas mãos do Pai. Sabe o que Ele está a fazer neste momento? À mão direita do trono de Deus. Ele continua com os olhos colocados em ti. Ele está pedindo ao Pai por ti, à mão direita do Pai. Aleluia. Ele completou a sua obra aqui na terra, mas Ele ainda continua a cuidar de nós. Aleluia. Isto é motivo para nós louvarmos, engrandecermos. Alguém que nunca se esquece de nós. Pode uma mãe esquecer seu filho, pode uma mãe injetar seu filho, mas Deus nunca se esquece de nós. Amém? Ele não se esquece de nós, Ele cuida de nós. Sê um adorador, glorifica-o por aquilo que Ele é. Amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A gratidão, o louvor ao Senhor abre as portas para novas e preciosas bênçãos que Deus tem disponíveis para nós. Amém? Como eu já disse, muitas pessoas já têm recebido toques de Deus, amém? Tem sido tocado aqui, uma situação ou outra, mas, irmãos, somente os gratos recebem uma restauração completa, como aconteceu com este homem, amém? 10 foram curados, amém? Mas apenas um foi salvo. Perguntou Jesus, disse Jesus, amém? Disse-lhe Jesus, verso 19, levanta-te. Quando ele entregou a sua vida ao Senhor, ele se rendeu ao Senhor. O Senhor disse, levanta-te. Aleluia. Levanta-te. Amém? E vai. A tua fé. A tua fé. Ele fez uma entrega em fé. Entregou a sua vida em fé. Rendeu a sua vida em fé. Adorou em fé. A tua fé te salvou. Aleluia. Aleluia. Irmãos, aquilo que Deus tem para a tua vida implica mais do que uma cura, eu quero dizer que Ele cura, amém? Mais do que um livramento momentâneo, no momento da aflição. Irmãos, Deus tem para nós restauração completa. Ele tem a plenitude para cada um de nós. Amém? E a nossa gratidão a Ele atrairá de Deus as maiores e melhores bênçãos que Ele tem para os seus filhinhos. Amém? E podemos já, a maior parte dos que aqui estão, para não dizer a maioria, amém? Ou a maioria dos que aqui estão, amém? Já estão a beneficiar, amém? Por entregar a sua vida a Jesus. Já têm, na verdade, o perdão dos seus pecados. Já podem dormir tranquilos, sabendo que não há acusação, amém? Não há condenação para si, amém? Já podem experimentar esta paz interior, uma paz inexplicável, uma satisfação interior, amém? Que só têm essa segurança, essa paz interior, aqueles que entregam a vida a Jesus, amém? Têm experimentado a renovação de Deus, têm experimentado mais curas de Deus, porque Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E é interessante que David, ele podia dizer para ele mesmo, amém? Ser um adorador, não te esqueças de agradecer a Deus aquilo que Ele tem feito por ti, amém? Ele fala consigo próprio, ele fala com a sua alma.
no Salmo 103, em que ele diz: bendize a minha alma o Senhor, bendiga o seu santo nome e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Amém? Ele diz: olha, eu não quero ser esquecido. Alma, louva a Deus. Alma, glorifica a Deus. Alma, agradece a Deus por todos os benefícios que já recebeste de Deus. Então ele começa a enumerar bênçãos maravilhosas que ele tem recebido do Senhor e que todos nós já temos recebido do Senhor. Diz o verso 3, Ele perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades, que redima a tua vida da perdição. Amém? Irmãos, não há mais perdição, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? O que é que nos espera? Espera-nos o céu. Amém? Aleluia! Está-nos esperando por nós. Jesus foi-nos preparar lugar. Amém? E por aí fora, e por aí fora, e por aí fora. Bênçãos tremendas. Amém? Plenitude de Deus que Ele tem para cada um de nós. Amém? Irmãos, coisas maravilhosas que abrangem todo o nosso ser, corpo, alma e espírito. Amém? Deus tem, na verdade, bênçãos tremendas para nós. A plenitude de bênção de Deus na nossa vida abrange o corpo, a alma e o espírito, como diz o apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. E Ele está fazendo uma obra maravilhosa em todo o nosso ser. Amém? Então todo o nosso ser, espírito, alma e corpo, amém? Eles sejam plenamente conservados e irrepreensíveis, amém? Deus está trabalhando na nossa vida, Deus está trabalhando nos nossos corpos, Deus está trabalhando na nossa alma, nos nossos sentimentos, Deus está trabalhando, amém? Dando sentimentos de paz, de segurança. Isso quem pode fazer é Deus, através do Espírito Santo. Espírito Santo, que nos levanta, que nos consola, que nos guia. Amém? A nossa gratidão ao Senhor abre portas do nosso coração para que o Espírito Santo faça essa obra na nossa vida. Amém? Irmãos, Ele trabalha uma obra de santificação, de cuidado, sabe, aquela música... Acalma o meu coração. Estava no funeral do pastor Albino, António Albino Cartacho, e ele estava morrendo com cancro. E diz que naquela hora, um dia ou dois antes de ele partir para o Senhor, a única coisa que vinha ao seu coração, e ele já quase que não falava, era essa música mesmo: acalma o meu coração. Acalma o meu coração. E ele praticamente entregou a sua vida ao Senhor, entregou o seu espírito ao Senhor, cantando essa música mesmo. Ele morreu em paz, mesmo no meio da aflição, amém, da dor, da doença que o afetou, o cancro repentino, mas ele morreu em paz, amém, porque o Senhor trabalha em nossos corações, amém. Há momentos que Ele pode e tem obra de cura, tem momentos que simplesmente não tem cura, mas tem paz para nos dar. É o Senhor das nossas vidas. Que possamos ser gratos em todo o tempo. Amém? Mesmo nos momentos de aperto, possamos voltar para o Senhor e declarar nossa confiança nele. Filipenses 4, 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. Com ações de graças. As ações de graças, podemos dizer que é a chave que abre a porta para o sobrenatural de Deus. E sabe, ainda que o pastor Albino partiu para o Senhor, ele pôde sentir esta paz que diz-nos o versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Aleluia. É algo inexplicável. Amém? A gratidão é uma marca que nos diferencia das outras pessoas. A gratidão é uma marca que atrai a atenção de Deus. Jesus perguntou: não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Diz que não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro
não ficou indiferente ao Senhor. Jesus notou a atitude deste homem. A gratidão é uma coisa rara, infelizmente, que atrai, que chama a atenção aos olhos de Deus. Uma pessoa grata destaca-se no meio de um mundo que a tendência é para o esquecimento, é para a ingratidão, é para a indiferença. E a gratidão também é um sinal de maturidade espiritual. Interessante, Paulo fala-nos um pouco sobre isso também, Colossenses 3,15. Diz, e a paz de Deus para a qual fostes chamados é um corpo, domine sobre os vossos corações. Nós somos pessoas pacíficas, devemos ser pessoas pacificadoras, amém? E diz que esse tipo de pessoas irão herdar a terra. Mas não fica somente por aqui. Sede agradecidos. Irmãos, Deus quer que nós possamos atingir esta maturidade. É verdade que alguns estão no início desta caminhada com Deus. Ok. Deus está a trabalhar em nós, às vezes somos um bocadinho esquecidos, mas Deus está a trabalhar. Deixe Deus trabalhar, deixe Deus estar a fazer uma obra, deixe o Senhor fazer. Amém? Outros estacionaram já há alguns anos num certo patamar, mas há esperança para si. Dizem, meu pai era assim, minha mãe era assim, todos eram assim, e burro velho não aprende línguas, não diga que é burro, você é ovelha. Ovelha de Jesus. Amém? Às vezes a ovelha também é teimosa. Amarra, né? Quem é que cuida aqui de ovelhas? Né? Agora no verão amarram todas ali, casa do calor. Não vão para lado nenhum, querem a sombra. Mas o bom pastor lá vai, lá os leva ali para outra sombrinha, ali, lá vai, pastos verdejantes, águas tranquilas. Deixa o bom pastor guiar a sua vida. Se ele diz que é para ir para ali, não fica amarrado no sítio, vá lá. Deixa, vá um bocadinho, vai lá que ele tem um melhor sítio para si. Mas aqui está bom, mas você ali está melhor, disse o Senhor. Deixa ele guiar, vai um pouquinho mais à frente, que ele tem o lugar certo, a posição certa para cada um de nós. Gratidão é uma posição certa para nós desenvolvermos, amém, a nossa comunhão com o Senhor, amém, e recebemos mais de Deus. Irmãos, é um caminho, este caminho é um caminho de aprendizagem, é um caminho também de determinação pessoal. Temos que determinar ser gratos, amém? As pessoas gratas reconhecem Deus em todas as áreas da sua vida e honram ao Senhor com os seus bens. Provérbios 3, 19 e 10. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias da tua renda, e se encherão dos teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Quando manifestamos gratidão e honramos a Deus com parte daquilo que Ele nos abençoa, Ele nos honrará em troca. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Meu irmão, minha irmã, faz da gratidão um estilo de vida. Amém? A gratidão mantém o nosso coração mais alinhado com a vontade de Deus. Tessalonicenses 5,18 diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Esta é a vontade de Deus para cada um de nós. Sejamos gratos. Um coração grato e alegre livra-nos da amargura e do ressentimento. Não é? Uma pessoa que é grata tem mais dificuldade em se agarrar a ressentimentos, a amarguras. Amém? Se é uma coisa que nós temos que fazer, é deixar a amargura. Né? E Paulo diz, olha, façam todas as coisas com gratidão. Mandaram-te fazer isso? Faz com gratidão, Deus vai recompensar. E o que é que ele diz? Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas. O irmão Gabriel foi levantar hoje a oferta. Sinta-se honrado. Amém. Sei que o irmão queria tocar a guitarra, mas hoje o irmão estava mais à mão. Graças a Deus. Hoje foste abençoado. Amém? Graças a Deus. Não é de bênção. Amém? Amém? Faça todas as coisas sem murmuração. Amém? Louva a Deus, porque Deus irá recompensar. Amém?
A gratidão, de alguma forma, também abre as portas para a multiplicação daquilo que nós temos. Só um pequeno exemplo, amém? Lembram-se do milagre que eu falei no início? Jesus multiplicou os pães e os peixes para mais de 5.000 pessoas se alimentarem. Tudo começou como? Havia quantos? 5 pães, 2 peixinhos. Oh, Senhor. E os discípulos? Que é isso para tanta gente? Que é isso? Pobres e mal agradecidos. Entregaram a Jesus. Senhor, eu te agradeço por estes peixinhos. Nas tuas mãos eles são muito. Aleluia. A oração não foi bem assim. Mas agradeceu pelo pouco. Deu graças por aquilo que tinha. Agradeceu pelo que tinha na sua mão. E quando ele agradeceu pelo que tinha na sua mão, aquele pouco se tornou em muito, e o muito deu para alimentar mais de uma multidão, mais de 5.000 pessoas, e ainda sobraram 12 cestos cheios. Faz-nos lembrar um episódio que aconteceu connosco há 26 anos, e já temos 26, porque estávamos no Instituto, vamos fazer 25 anos de ministério, próximo ano. Oh, meu Deus. Ok, o tempo passa, corre. Estávamos nas Caldas da Rainha, na Foz do Arelho, e não havia possibilidade de ir sempre para casa, no Algarve, aos fins de semana, então não havia dinheiro para o petróleo. Gasolina, era um carro a gasolina. Mas pronto. E então, por vezes, ficávamos lá o fim de semana, íamos ao culto às Caldas, ouvir o pastor Moutinho, pregações muito abençoadas, amém. E naquele domingo fomos de manhã ao culto, às Caldas, voltamos. Estava eu, Paula, mais os nossos 2 filhos mais... Os 2 filhos, as outras são as filhas. Só havia os filhos, não havia as filhas, né? Um com 7, outro com 8. 6 e 7, pronto. Ok, lá nas Caldas fomos lá a uma churrasqueira, compramos um frango. Ok, chegamos ao Instituto Bíblico, nós pensávamos que éramos os únicos que estávamos lá no convento. Apareceu lá 2 moças angolanas, depois apareceu mais dois guineenses, depois mais 3 angolanos, e agora éramos uma fartura de gente, para um frango. Os outros também não tinham nada para comer. E oramos, e o frango deu para mais de 10 pessoas comerem. E ainda sobrou. Ainda sobrou, amém? Então, irmãos, a gratidão, amém? Vamos ser gratos, amém? A gratidão abre o fluxo contínuo de milagres, na verdade, de Deus nas nossas vidas, amém? O Salmo 67, verso 5 diz assim: Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos, então a terra dará o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Amém? Louvem-te os povos. Eu no outro dia tive entre aspas, uma discussão, não foi uma discussão, mas pronto, teológica com um determinado irmão. Pastor, você pregou o Antigo Testamento, mas isso é só para os judeus, isso não é para a igreja, e pronto. E isso, mas eu acredito em toda a palavra de Deus. Ok, e nós somos também o Israel de Deus, amém? Pronto, sem desprezar os judeus, que têm a bênção especial deles, amém? Deus não se esqueceu do seu povo, como diz lá em Romanos. Mas aqui, o salmista, ele é muito explícito. Quando ele diz, louvem-te a ti, ó Deus, os povos. Quem são os povos? São somente os descendentes de Abraão? Não, os povos. E depois ele reforça, louvem-te os povos todos. Glória a Deus. Então a terra dará o seu fruto, e não só a terra de Israel, amém? Mas onde haver, na verdade, povos, homens e mulheres de toda a tribo, língua, nação, seja qual for, que sejam verdadeiramente adoradores,
Amém? Deus vai abençoar essas pessoas, Deus vai abençoar as suas terras, Deus vai abençoar as suas colheitas, Deus vai abençoar os seus negócios, Deus vai abençoar as suas famílias, porque Deus é o Deus da bênção, e todos que adoram ao Senhor em espírito e em verdade, todos que são gratos, Deus abençoará. Louvado seja o seu nome para todo o sempre. Amém? Louvemos, pois, o Senhor em todo o tempo. Amém? Glória a Deus. Vamos concluir, podia falar muito mais, mas este episódio destes homens leprosos, né, tem uma lição muito importante para nós. Graças a Deus porque foram curados. Amém? E podemos ver aqui que o Senhor pode e quer, na verdade, abençoar todas as pessoas que vêm a Ele. Na verdade, irmãos, seja qual for a dificuldade, pode vir ao Senhor, amém? Mas precisamos, na verdade, acima de tudo, não somente vir quando estamos muito aflitos, devemos vir quando estamos na aflição, mas depois de passar a aflição, irmãos, devemos nos tornar verdadeiros adoradores, amém? Devemos tornar-nos, na verdade, um povo, porque a Bíblia é tão clara, amém? Quando diz que o Senhor move-se, habita no meio dos louvores do seu povo, amém? Sabe, irmãos, Deus tem prazer que o seu povo possa congregar, como diz o escritor aos Hebreus, não deixando a vossa congregação, não deixando de congregar, é importante nós congregarmos, amém? Diz quão bom e quão suave é que os irmãos vivem a união, amém? Mas eu amo o irmão, mas sim, à distância é fácil, amém? Às vezes aqui eu posso chegar com a cara um bocadinho mais... Olá. Não, temos de ser alegres. Às vezes não somos alegres todo o tempo. Às vezes temos dificuldade, às vezes há situações, amém? Mas apesar das nossas dificuldades, devemos amar uns aos outros, amém? Apesar daqueles dias menos positivos, amém? Mas nós estamos aqui para nos amparar. Se há um irmão triste, oramos uns pelos outros, amém? Se há alguém alegre, cante louvores, amém? Então todos nós, como igreja, celebramos ao Senhor, amém? E é tão bom nós podermos celebrar a Deus, é tão bom nós nos tornarmos adoradores, amém? Eu quero dizer nesta tarde, amém? Que a atitude deste homem não somente trouxe uma bênção pontual de cura, amém? Mas quando ele veio, ele se rendeu, a sua entrega a Jesus trouxe salvação. Eu quero dizer nesta tarde, há aqui pessoas que já têm experimentado, na verdade, a paz, um toque de Jesus, desde que têm estado a ouvir a palavra do Senhor, estão experimentando mudanças na sua vida, mudanças na sua família. Mas eu quero dizer, irmãos, que nesta tarde Deus quer trazer uma mudança e uma segurança eterna para cada um que aqui está. E para que isso aconteça, temos que fazer algo muito simples, que às vezes é simplesmente... que não é um bicho de 7 cabeças, né? Mas que é algo que é importante, né? É importante entregar a nossa vida a Jesus. É uma entrega ao Senhor. Sabe, quando ele veio e se prostrou diante de Jesus, ele não esteve se preocupando com quem estava a ver, o que é que ele pensar dele. Ele simplesmente se preocupou com o que é que Jesus pensava dele. O que é que Deus pensava dele? Amém? Nós muitas vezes perdemos a bênção por estar a pensar o que é que os outros vão pensar de mim, o que é que os outros vão dizer de mim. Sabe? Se nós vivermos a pensar o que é que os outros vão pensar de nós, irmãos, vamos acabar por perder o melhor que Deus tem para cada um de nós. E eu quero dizer que Deus tem para nós nem um toque, nem um momento de uma aflição, Deus simplesmente tirar-nos, na verdade, dessa situação difícil. Ele vai fazer, mas eu quero dizer que Deus quer trazer a plenitude da sua paz ao seu coração. Deus quer trazer a salvação. Deus quer trazer perdão para os teus pecados, porque a Bíblia diz que não há um justo nem um sequer, e muitas vezes, sabe, essa falta de paz, que a pessoa vai para dormir e não consegue, ou dorme, muitas vezes acorda ainda a pensar naquelas coisas ruins. Acontece porque sabe, há ali coisas que você fez e que sabe que não devia ter feito, mas não consegue lidar com essa situação. Eu quero dizer que todas as pessoas que vêm a Jesus e entreguem a sua vida a Jesus, reconhecendo na verdade o seu pecado, reconhecendo que a sua vida precisa de Deus, Deus estará ali, o Senhor Jesus está ali para trazer o perdão, e diz que lança os nossos pecados para o mar do esquecimento, para nunca mais se lembrar deles. Deus então começa a escrever uma nova história da nossa vida. Deus abre uma nova página. Diz que quem está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Então, eu quero dizer, não te contentes com uma bênção ou duas de Deus. Deus tem todas as bênçãos.
E a maior bênção é poderes ir dormir e acordar e viveres em paz contigo próprio. Tranquilo. Vamos ficar todos em pé. Amém. Eu vou chamar o grupo de louvor a subir. E baixinho, eles vão cantar uma canção para o Senhor. E eu nesta tarde eu queria orar por alguém que quer experimentar essa paz, quer experimentar o perdão de Deus na sua vida. Eu vou estar aqui à frente para ajudar em oração. Amém? Se alguém nesta tarde quer entregar a sua vida a Jesus, quer fazer um concerto com Deus, uma aliança com Deus, dizer, Deus, a partir de hoje eu quero tudo de Ti, quero a plenitude, tudo o que tens para mim eu quero, Senhor. Não me contente só com uma bênção, eu quero a paz, eu quero a segurança da minha alma, eu quero a salvação da minha alma. Eu entrego a minha vida a Ti. Eu vou estar aqui à frente para orar por Ti. Amém? Fecha os teus olhos e fala com Deus. Vamos todos orar. Eu vou estar aqui para ajudar-te. Vem agora em nome